Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é mais um episódio do Sintonia Cast e hoje eu trouxe uma coisa muito diferente, né? Você que está assistindo, meu nome é Thiago Leal, eu sou médico, eu sou filósofo também e trabalho na área da psiquiatria. E comigo aqui tá o André Manetti, é isso? Manente. Manente, tá Igual como tá certo, escrito mesmo. entendi. E ele faz um trabalho muito legal mesmo, com um jogo de cartas chamado Magic, que pode ter vários benefícios aí para a saúde mental. E é um dos maiores canais de Magic do Brasil, né, atualmente. É, Sim, especializado em Magic, que é o maior mesmo. especializado em Magic. E bom, essa ideia para gravar esse vídeo veio porque uma professora minha que trabalhava, ela é médica, psiquiatra infantil, que trabalhava com pessoas autistas, teve a ideia de usar RPG, que é um tipo de jogo de interpretação, para crianças autistas. E ela conseguiu resultados muito legais, assim, sabe? E eu acho que o Magic pode ter alguns benefícios, assim, para pacientes psiquiátricos que geralmente não são vistos, né? O Magic, assim, se você está vendo isso pela primeira vez, ele é um jogo de cartas, né? O André vai saber falar disso muito mais do que eu, que ele é muito lúdico, assim, né? Ele envolve vários temas da cultura pop, temas do próprio RPG, das questões medievais e tudo mais. Só que ele é um jogo muito complexo, e isso não é só a minha opinião, tem estudo científico sobre isso, né? Um estudo científico de Stanford mostrou que o Magic é o jogo mais complexo já feito pelo ser humano, né? E isso é muito interessante porque isso pode empurrar muito a nossa cognição para frente. Então, André, acho que a primeira pergunta que eu tinha para fazer para você é a seguinte: o Magic tem mais de 2.000 regras e 19.000 cartas únicas, mas se você pudesse explicar assim, brevemente, sem muita complexidade, assim, o que é e como jogar, assim, para as pessoas que não entendem terem uma noção. A ideia do Magic é bastante simples, na verdade. Ele é um jogo com muita regra e muita carta, mas você aprende o básico do jogo em 10 minutos, assim. Mas resumindo ainda mais, são dois jogadores que simulam magos, tá? Então você é um mago super poderoso. O seu objetivo é levar o seu oponente a 0 pontos de vida. Cada jogador tem 20 no começo. E você faz isso conjurando feitiços, encantamentos, invocando criaturas e assim por diante. Então é uma batalha entre dois magos. Existem modos de jogo que você pode jogar com mais amigos, mas no geral é 1 contra 1. Você usa as cartas que representam o livro de magias desse mago e você vai ali com os efeitos das cartas destruindo as criaturas do inimigo, comprando mais cartas, ganhando pontos de vida e esse tipo de coisa, né? Ele é o que a gente chama de trading card game, então ele é um jogo de cartas trocáveis, colecionáveis. Eu posso melhorar o meu deck com várias cartas, posso trocar com você, posso, enfim, mexer nele como eu quiser, né? E a proposta do jogo é basicamente essa, de forma bem sucinta, assim, né? Sim, é um jogo realmente muito interessante. É, eu, uma vez, li uma pesquisa de uma psicóloga que pegou crianças que tinham autismo e retardo mental também, e elas marcavam muito baixo, assim, em testes de QI, por exemplo. E ela ficou um ano estimulando elas cognitivamente, dentre outras coisas, com jogos também, e ela, no final desse ano, o QI das crianças aumentava de pontos, né? Ia para 100, ia para o normal. 100 é o normal. Uhum. E isso é uma coisa muito polêmica assim na ciência atualmente, porque acreditava-se até então que não era possível aumentar a inteligência de nenhuma forma. Quando eu olho para o Magic, eu vejo que cada carta meio que constrói regras próprias, né? Se está escrito alguma coisa ali na carta, então é uma regra nova, basicamente. Você acha que lidar com esse conjunto de regras que estão o tempo todo mudando, a leitura das próprias cartas, você acha que você teve benefício no seu raciocínio lógico, matemático, estratégico ao longo desses anos que você joga? Mas isso não tenha dúvidas, assim. Isso é algo que dá para afirmar com bastante convicção, porque, como você disse, são mais de 19.000 cartas e cada uma delas tem um efeito único, né? Então, primeiro, claro que você não precisa decorar o que todas essas cartas fazem, você nem vai ter contato com todas elas, mas você vai precisar desenvolver uma interpretação de texto muito boa. Entender o que significa cada um dos termos da carta e como elas interagem entre si. Toda a sinergia do Magic te desenvolve um aspecto estratégico que você não desenvolveria se você não jogasse um jogo de raciocínio como esse, né? Eu posso me usar como exemplo,
O Magic me ajudou a desenvolver demais o meu senso de estratégia, assim, né? Existem muitos jogos que fazem isso não é uma particularidade no Magic, né? Jogar palavra cruzada, por exemplo, Sudoku, xadrez, qualquer outro jogo que você precise traçar uma linha lógica para conseguir ganhar, acaba ajudando muito, né? Então tem toda a questão de interpretação de texto, e isso que a gente nem chegou na parte de falar sobre o aprendizado de um novo idioma, por exemplo, porque muitas cartas são em inglês, então você precisa trabalhar isso. Tem toda a questão de entender a história do jogo, porque o Magic ele é ambientado em vários ambientes diferentes. Então você tem uma coleção ambientada na Grécia Antiga, outra no Egito Antigo, outra no Japão feudal, por exemplo. Então você acaba tendo contato com muitas culturas, né? E aí, bom, sobre toda a questão de ampliar QI, não é um local que eu tenho conhecimento de causa, mas com certeza o jogo desenvolve o seu pensamento, o seu senso estratégico. A conclusão que a pesquisa tinha chegado é que quanto mais você se expõe a coisas novas, você tem mais chance de aumentar o seu QI, entendeu? Então, às vezes, como é um jogo que é muito dinâmico, você tem que sempre aprender coisas novas, cartas novas. Eu acho que pode ter sim muitos benefícios. E sobre o idioma novo, está bem estabelecido assim, na literatura que aprender um segundo idioma aumenta a sua capacidade cognitiva. Assim. Deixa eu ver. Eu vi um vídeo seu muito legal. Eu vou ver se eu coloco o link aqui dele, que você fala sobre as holísticas do jogo. Que você teria certas ferramentas mentais internas já pré-prontas para jogar o jogo. O que você acha do Magic em relação a desenvolver essas habilidades mentais de holística de raciocínio? A heurística, acho que até vale explicar para quem não sabe, ela é como se fosse um atalho mental. Então, são micro decisões que você toma sem necessariamente precisar pensar. Então, é que nem você vai para o trabalho todos os dias, beleza? As 3, 4 primeiras vezes que você foi, você precisou refletir sobre o trajeto que você estava fazendo. Em algum momento vai ficar automático. Você já sabe que é a primeira direita, a segunda esquerda, você vai estar no trabalho. E no Magic você tem muito isso, porque muitas pessoas jogam várias e várias vezes com o mesmo baralho, e os baralhos, por mais que possuam várias cartas diferentes, em algum momento você vai ter a mesma combinação de cartas. Então você não precisa pensar 2, 3, 4, 5 vezes sobre a ação que você vai tomar. Então isso te ajuda, sim, a economizar memória RAM, digamos assim, na sua cabeça, para que você não precise pensar sobre cada uma das decisões, né? Então, por exemplo, no Magic você tem 2 tipos de cartas, que são os terrenos e as mágicas, certo? Explicando para os leigos, os terrenos são as fontes de energia que você precisa para fazer essas mágicas. Uma boa mão de Magic possui um equilíbrio entre essas duas coisas. Então, 3 ou 4 terrenos, 3 ou 4 mágicas, né? Se você abre uma mão com 7 terrenos ou com 0 terrenos, você não vai conseguir jogar direito. Você vai sentir falta de uma das duas coisas no jogo. E você não precisa refletir sobre isso quando você abre uma mão de 7 terrenos. Você já abriu outras no passado, você já tentou, sabe que não funcionou. Então, quando você abre uma mão de 7 terrenos, você sabe que você vai ter que buscar uma outra mão, porque aquela não vai funcionar, né? Então, são esses atalhos mentais que vão te ajudando. E esse tipo de coisa vai te ajudar basicamente em qualquer outra atividade que você vai fazer, assim, porque à medida que você tem facilidade de desenvolver essas heurísticas, você vai economizando tempo para qualquer tomada de decisão que você tiver. Bem interessante, bem interessante. O outro ponto que eu vejo de benefício de um jogo de cartas, né, é a gente fazer algum tipo de amizade. Eu não sei se você sabe, mas 50% dos brasileiros diz se sentir sozinho. E a solidão, ela não pode não parecer algo muito grave, mas se sentir sozinho cronicamente é equivalente a fumar 15 cigarros por dia, em termos de desfecho final da sua saúde, tá ligado? A hipertensão, diabetes, ataque cardíaco, um tipo de complicação, assim, você se sentir sozinho. E veja que se sentir sozinho não equivale a estar sozinho, entende? Às vezes você pode estar com muitas pessoas, mas você se sente muito sozinho, né? Ou você pode estar sem ninguém, mas tá bem. Então, é mais a sensação. Você acha que com o Magic você conseguiu fazer amizades? Você acha que ajudou a você se socializar, tá entre amigos? Mas com certeza. Isso é... Assim, o nome do jogo é Magic the Gathering, né? The Gathering significa, uma tradução livre ali, como se fosse o encontro, a reunião de magos, né? E o pessoal costuma dizer que a parte mais legal do Magic é o Gathering, é você se reunir com os seus amigos, né? Eu tenho muitos e muitos e muitos amigos que eu fiz por conta do Magic.
No mês que vem, por exemplo, eu vou fazer um mochilão pela Europa viajando com um amigo que eu conheci por causa do Magic. Ai, que legal. Hoje à noite, aqui em casa, 2 amigos vão colar aqui pra gente tomar uma cervejinha e comer uma pizza, por exemplo, e jogar um Magic também. Aham. Então, é claro que cada caso é um caso. Não estou dizendo que você vai começar a jogar e instantaneamente vão brotar 20 novos amigos para você. Mas como o Magic é um jogo extremamente específico, que foge do mainstream, não é algo que está na mídia, as pessoas não falam sobre Magic o tempo todo, não é uma coisa que a sua avó vai conhecer, por exemplo. É uma coisa tão específica que quando você encontra alguém que compartilha a mesma paixão com você, você geralmente abraça aquela pessoa e fala, caraca, você também gosta disso, que legal. Então é muito comum você fazer amizade dentro do Magic, é muito comum você participar de um torneio sem se preocupar com o seu resultado, só para rever os amigos, né? Então, com certeza, você... E até porque o jogo não pode ser jogado sozinho, ele não é paciência, né? Você precisa de uma outra pessoa para jogar com você. Então ele te força, no bom sentido, até essa interação social. Então, eu acho que sim, ele ajuda bastante a pessoa se socializar. E você tem até formatos no qual são 4 jogadores, né, ao mesmo tempo também. Exatamente. Você tem os formatos que envolvem várias pessoas. Então, é um jogo que te incentiva a socializar. Aqui em Brasília tem... Eu moro em Brasília, né? Tem algumas lojas que tem o jogo físico, né? E eu já joguei algumas vezes ali e o pessoal sempre foi muito gente boa, assim, apesar de eu ser um jogador muito ruim, porque eu não tenho muita experiência, assim, mas o pessoal sempre foi bem legal e tal, sempre deixou eu jogar, acho que eu fiz alguns contatos, assim, é interessante. E, cara, o Magic, ele é tanto um jogo físico quanto um jogo virtual hoje em dia, né? Existe na plataforma e tal. Qual que você acha que seria o risco de vício, assim, no jogo? Cara, eu acho que todo jogo tem um potencial de vício, né? O jogo, ele é a gamificação de dentro do jogo, ela é feita para tentar te prender a ele, né? Isso é basicamente para qualquer jogo. Eu acho que o risco principal no Magic está dentro das loot boxes, que a gente chama, né? A loot box, para quem não sabe, é quando você participa de um jogo que você pode comprar um item aleatório. Então você compra o equivalente a um pacote de figurinhas, de um álbum de Copa do Mundo, por exemplo, né? Você compra porque você tem aquele friozinho na barriga de não saber o que vem, né? E isso tem aquele temperinho do vício dentro. Então, eu acho que o jogo em si não é tão viciante. O que pode ser um problema para a pessoa é ela cair nessa armadilha de comprar os boosters, né? Que são esses pacotinhos de figurinhas. Então, se você tem uma predisposição a vício em jogos, eu sugeriria que você ficasse longe desses produtos selados. Ah, eu quero uma carta específica? Compra a carta que você quer. Você pode comprar uma carta única, né? Certo. E se a pessoa quiser começar a jogar, por onde ela poderia começar, assim, algo básico? Eu acho que ela pode começar comprando. Primeiro, eu sugiro que você encontre um amigo para começar junto com você. Se você estiver começando sozinho, provavelmente a versão virtual do jogo, o Magic Arena, é uma opção legal, porque tem um tutorial lá dentro para te ensinar. É um jogo gratuito, ele é bem tranquilo de aprender, tem em português também. Então, se você estiver sozinho, essa é a minha recomendação. Se você tiver um amigo, procura um produto como, por exemplo, um kit inicial. O nome é bastante sugestivo, porque vem 2 decks, 2 baralhos prontos para jogar. Você pode dividir ali o valor com um amigo seu e vocês dois jogarem com esses baralhos para aprender as regras. E se você quiser aprender as regras, não vou fazer modéstia aqui, você pode ir atrás do meu canal no YouTube, porque lá eu tenho tutoriais para absolutamente todos os níveis de jogo. É realmente muito... O canal dele é muito bom, gente. Eu assino embaixo, assim, eu acho bem legal mesmo. E acho que a última pergunta que eu te faria é qual você acha que foi o maior benefício do Magic, assim, na sua vida? Eu sei que você trabalha com isso, tem toda uma fonte de renda, mas se você pudesse dizer assim, qual foi o maior benefício? Eu imagino que a soma total do jogo tenha sido positiva para você, né? Qual seria o maior benefício que você ganhou, assim, jogando o jogo? É realmente muito difícil elencar uma coisa, porque o Magic é o meu trabalho há 10 anos, o Magic foi minha área de pesquisa na graduação, eu sou contador, meu TCC foi sobre o mercado financeiro de Magic, eu já viajei para 20 países por conta do Magic, eu tenho muitos amigos por conta do Magic. Se eu tivesse que elencar alguma coisa, seriam os amigos, né? Porque todo o resto, né, estudo, trabalho, experiências, tudo isso conta, mas as amizades são a coisa que fica, né? Então, com certeza os amigos que eu fiz pelo jogo foi a parte que eu mais sou grato, assim. O senso de comunidade... O ser humano, ele é um animal social, ele quer fazer parte de grupos, ele quer
ele quer fazer parte de uma comunidade, ele quer se sentir parte de algo, né? E eu me sinto parte do Magic, né? Então, poder me reunir com os meus amigos e compartilhar uma paixão com eles, com certeza é a parte mais legal do jogo para mim. Tá certo. Obrigado, André. Foi aqui a nossa entrevista aí. Acho que eu quis trazer uma coisa um pouco diferente, um ângulo um pouco diferente para a saúde mental. Eu agradeço muito por você se disponibilizado a conversar aí com a gente. Um grande abraço, viu? Imagina, muito obrigado pelo convite. Valeu, espero que o pessoal tenha gostado. Um abraço aí. Um abraço.